a gente tem visto o Banco Central tentar fazer esse papel, né? Tomar várias medidas para incentivar os bancos e o sistema financeiro como um todo a disponibilizar recursos para as empresas de todos os tamanhos, principalmente essas empresas de médio e pequeno porte. Essas medidas incluíram desde redução de compulsório sobre depósito, novos tipos de funding para bancos com garantias reais, empréstimos basicamente, e do FGC, redução de impostos temporariamente, como o IOF, mudança de política na renegociação de crédito e oferta de crédito subsidiado pelo BNDES e pelo Tesouro. Por mais atenção que essas medidas receberam muita atenção na mídia, a efetividade delas é limitada por uma série de fatores. Primeiro, o banco, só porque o banco tem mais recurso para emprestar, não quer dizer que ele vai emprestar esse recurso. Numa crise, os bancos, como qualquer outra empresa, eles prezam a liquidez, especialmente quando a incerteza estiver alta. Não adianta você ter funding mais barato se o risco de crédito do donador de recursos for mais alto. Todo o ganho gerado pelas linhas de funding é diluído pela inadimplência. Apesar dos incentivos para emprestar mais, os desincentivos são maiores e, com isso, a maior parte dos recursos acaba sendo não utilizada. Isso ficou muito claro lá em 2009, quando, apesar de um trabalho forte do Banco Central para aumentar o fluxo de crédito fluindo, a originação de novos empréstimos para as empresas chegou a cair mais de 10% ano contra ano. Segundo, o canal bancário pode não ser o mais adequado para a distribuição desses recursos. Os bancos funcionam razoavelmente bem para dar crédito quando a economia está dentro de um ciclo previsível. Mas não em momentos de crise. Eles não têm a tempestividade nem a flexibilidade para escoar esses recursos rapidamente. As condições do empréstimo têm que ser todas aprovadas em comitê e esses não se reúnem com tanta frequência. As mudanças que são necessárias na plataforma de TI para disponibilizar esses recursos automaticamente entram na fila do legado tecnológico do banco e ficam lá um tempo. Os bancos também não conseguem fazer o due diligence necessário para dar um empréstimo em tempo hábil. O tomador ele pode não saber que os recursos estão disponíveis, ele pode não saber como chegar nesses recursos, ou pode tomar esses recursos de maneira errada, inclusive piorando o problema que ele já tem. Isso é um problema principalmente para empresas pequenas e médias, que têm relacionamento mais faturado com os bancos e recebem pouca atenção dos gerentes ou dos agentes de crédito. Se essas empresas acabam tomando um crédito em condições draconianas, seja prazo, taxa, exigência de garantias, a empresa pode sobreviver ao pico da crise, mas aí morre na praia. Então, uma solução pensada, bem estruturada, lastreada em ativos reais, financiada pelo mercado de capitais, pode ser muito mais eficiente para fazer essas empresas se recuperarem do que as medidas anunciadas e lideradas pelos bancos. Se eu puder pegar o gancho aqui na fala do Macedo, acho que o mercado de capitais certamente é a solução para o problema da falta de recursos, mas a gente tem que pensar exatamente qual é, dentre os instrumentos que estão disponíveis para nós no mercado de capitais, aquele que é o mais adequado, que a gente sabe que o mercado de capitais brasileiro, apesar de ter uma regulamentação que se desenvolveu muito nos últimos anos, ele ainda não é suficiente para atender essas pequenas e médias empresas. Então, nós temos que pensar aqui do ponto de vista de sistema, do ecossistema como um todo, em como possibilitar com que essas empresas tenham acesso ao que o mercado tem de melhor. Então, não é qualquer instrumento que vai estar disponível. Na realidade atual, a forma mais célere de uma empresa obter recursos, se ela é uma empresa de maior porte, é por meio da emissão de debêntures ou notas promissórias, só que a formalidade envolvida na emissão de um título ou de um valor mobiliário, ela é incompatível com a natureza e com a capacidade de atuação dessas pequenas e médias empresas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar mecanismos que justamente permitam com que essas pequenas empresas cheguem ao capital que hoje existe disponível por meio dos fundos, por meio dos gestores de private, por meio da poupança popular que está, de alguma forma, investida em fundos multimercado, que investem em fundos de crédito. Então, como a gente vai fazer isso? Como o Fernando e o próprio Carlos mencionaram, existe hoje uma assimetria de informação no mercado. Essas empresas elas não são capazes nem de produzir a informação para dar lastro para uma emissão de debêntures ou notas promissórias. Elas têm pouco conhecimento para dar para ter demonstrações financeiras auditadas, ou mesmo para saber o que é uma matéria que deve ser considerada um fato relevante e que deve ser divulgada no caso de uma emissão pública.
Então, o que isso significa? Que o mercado de capitais não é uma alternativa? Não, não é isso que a gente está falando. O que a gente precisa falar aqui é que existem outras alternativas, e aí acho que a mais fácil delas é a negociação do fluxo de crédito delas, e é disso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. E o que a gente precisa, na verdade, é de mecanismos que a tecnologia dos últimos tempos nos permitiu criar esses mecanismos que possam promover a troca de informação. Então, a gente vai usar a favor das pequenas e médias empresas, hoje, as assimetrias e as deficiências que elas têm. O que a gente está promovendo aqui de pensamento, a inovação em relação a isso é só a maneira de atitude. Os instrumentos todos já existem. Então, o que a gente está falando, em vez de segregar esses pontos, pequeno e médio está aqui, o grande saudável aqui, cada um dentro isolado no seu quadrado, começar a usar o relacionamento como esse vínculo que pode ser usado no mercado de capitais. Então, o que é esse relacionamento? Você tem a possibilidade, como o Felipe bem colocou, a empresa grande, ela consegue enxergar o quanto está diminuindo. Você vê os números que ele apresentou em relação ao setor de eletroeletrônicos, teve uma diminuição de 50%, ela consegue perceber isso antes. Ela consegue, então, também ter uma ideia do que aquilo que ela consumia de insumos e de serviços vai ser menor. Quando a situação acontecer, normalizar, ela também não volta tão rápido. Ela vai ter uma volta um pouco mais lenta, dado as condições que está acontecendo em relação à crise. Então, o que você consegue fazer em relação a isso? Você consegue perceber qual que era a sua média de fornecimento, estabelecer um número que seja um número de segurança que você possa dar em relação ao pequeno, que você vai precisar ali na frente. Volto para a analogia lá da manicure. Então, se eu consumia de uma empresa algo em torno de R$500 mil por mês, ao longo de 6 meses eu consumiria R$3 milhões. Não, eu acho que agora eu vou consumir R$100 mil por mês. No mínimo. Isso é o mínimo que eu vou precisar, porque a hora que as coisas andarem, esse estoque mínimo eu tenho que ter, esse serviço mínimo eu vou ter que ter. Então, 100 mil seriam R$600 mil ao longo de 6 meses. Você tem como constituir contratos em relação a isso, em relação a essa relação, e poder antecipar recursos para o pequeno, versus esse contrato dessa relação. O que isso permite ao pequeno? Ter um acesso a recurso que complementa essas ideias que o governo, o poder público está trazendo. Vou cuidar da sua folha por 2 meses. Puxa, agora eu consigo cuidar da minha folha por um período maior, mesmo com o pessoal em casa. Eu consigo pagar meu aluguel nesse período. Eu consigo, o micro que vendeu para mim, tais insumos, também vai estar garantido em relação a essa operação, porque eu estou diminuindo a minha operação. E principalmente, você está dando já uma sequência de futuro para esse pequeno. Você está falando, o grande está avisando ele, eu vou depois precisar desse insumo, e eu conto como meu fornecedor. Nessa estrutura, você também já deixa pronta as condições de alavancagem para o futuro, não só para esse momento. A hora que as coisas andam, crédito vai ser essencial, mas ele é essencial como ferramenta de combustível ali naquele momento. Só que não adianta se você quebrou antes disso. A tecnologia permite hoje você, integrado com as informações do grande, definir esses números, definir essas condições junto à cadeia dele. Por isso que eu estou falando de ecossistema a ecossistema. É como se a gente construísse no hospital, no país, de imediato, 50 hospitais para economia. A gente faria um hospital para cada ecossistema. Quem que é ecossistema? Eu estou falando de uma Mercedes-Benz, de uma Procter, de uma Volkswagen, grandes empresas, Pão de Açúcar. Cada um desses teria uma estrutura dessa. Eles não precisam usar a caixa deles, ou seja, não está perdendo a saúde deles. E a tecnologia é que vai permear e dar as condições de compreender essas informações, melhorar a harmonização dessa assimetria entre o pequeno e o grande, de maneira a dar uma condição agora de recursos e já uma condição a futuro em relação a isso, de uma maneira mais rápida. A capilaridade que o Macedo colocou, que é difícil de alcançar o sistema financeiro, ela já existe nesse relacionamento do pequeno
com o grande. Você já tem lá instituído nessa estrutura empresas que estão em recuperação judicial, que agora ficam muito mais frágeis, empresas pequenas que às vezes não eram o ponto de atenção de um banco maior, e aí, por conta disso, agora não conseguem escoar o recurso. Esse recurso foi empossado. Então, a tecnologia e isso acoplado ao mercado de capitais permite estruturar essa relação. O que eu entendi, e acho que o que o Fernando transmitiu, tem um pouco a ver com o que eu comentei anteriormente, quer dizer, as empresas que fabricam chocolate, aço, seja o que for, né, elas conhecem muito dos seus produtos e muito das suas transações comerciais, mas pouco de crédito, né? E o que o Fernando, pelo que eu entendi, comentou é que essa oportunidade é justamente ocupar esse ativo que é o histórico das transações comerciais para gerar uma oferta de crédito mais segura e, portanto, mais barata, ainda mais num momento como esse. E, além disso, mais organizada e mais rápida, que foi um ponto que a própria Maria Guido comentou antes para nós. Essa é uma transação de crédito e não uma oferta de crédito apenas, é uma transação de crédito. Acho que isso que é muito interessante. E se a gente conseguir gerar isso, um novo normal no mercado, quase que vira uma nova infraestrutura. Isso me lembra agora algo interessante, que foi o que aconteceu com a Amazon, já que a gente falou de tecnologia. A Amazon lá atrás, quer dizer, ela percebeu que havia essa necessidade de computação em nuvem, porque ela usava aquilo de alguma maneira e dominava muito bem o gerenciamento dos picos de demanda, né? Ela tinha momentos de muita demanda, momentos de menor de demanda, e ela começou a perceber que poderia oferecer aquilo para o mercado, não só para ela, e aí abriu a tal da Amazon Web Services, quer dizer, ela gerou uma infraestrutura para o mercado. Quer dizer, os fundos específicos com tecnologia poderiam ser essa nova infraestrutura para o mercado.